Oi, gente. Boa noite. Vou esperar vocês irem chegando para nossa live de hoje. Ah, Gabi, querida. A gente vai fazer hoje uma mini jornada com juristas, né? A gente começa com Luiz Carlos Valois, o juiz do estado ali no Amazonas. Vamos conversar sobre sistema carcerário e sobretudo agora, né, nesse momento de pandemia, e depois a gente entra com a Tainá Yared, que é advogada e da Rede Feminista de Juristas, para falar sobre violência contra a mulher, que infelizmente também nesse momento de pandemia teve um aumento aí, e falar um pouco do trabalho, né, da Rede Feminista de Juristas. Acho que o Valois já está aqui. Vou guardar aqui o Valois, e como sempre, né, a gente trazendo aí temas importantes para a sociedade, discussões importantes para vocês. Olá, boa noite. E aí, Jamila? Como é que você está, Tudo bem? apesar de tudo? Tô em casa trancado direto, mas trabalhando triplo, né? Porque com esse negócio do Covid, aí o sistema penitenciário inteiro triplicou a quantidade de pedidos e aí tô cansado. Imagino. Obrigada, Valois. É uma honra estar aqui com você, tendo essa conversa. A gente tem começado na nossa série de lives, a gente sempre começa pedindo para as pessoas se apresentarem. Claro que você é super conhecido, mas eu acho que nada melhor do que você mesmo para falar de você aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu acho que eu não sou o melhor para falar de mim, não, mas se for só a questão profissional, pessoal, eu sou juiz de direito, né? A Jamila já falou, no Amazonas. Sou juiz da Vara de Execução Penal. Tenho um mestrado e doutorado em Direito Penal na Universidade de São Paulo e estou terminando um pós-doutorado na Alemanha e Luta adoro esporte, Jiu-Jitsu, tem projeto que eu sei, sou faixa preta de jiu-jitsu, campeão brasileiro. e tem um projeto, né? Jiu-Jitsu. Sim, o projeto eu não gosto de dizer que é meu, que são é um projeto dos meus alunos, né, de mais de 100 crianças fazendo jiu-jitsu na cidade de Maués. São os meus ex-alunos que comandam, e agora está tá ampliando para as tribos indígenas, né? É um jiu-jitsu para os índios, a tribo Saterê Maué. Uau, incrível. E, Valois, gostaria que você falasse para as pessoas, que às vezes as pessoas não entendem, né, muito esse debate, acho que por isso que é importante explicar para as pessoas, né, você é um juiz extremamente crítico também ao sistema judiciário, vem fazendo aí um debate fundamental, né, sobre a discriminação das drogas. Queria que você contasse um pouco para as pessoas da importância, né, do debate sobre encarceramento em massa, a importância, enfim, da gente ter, de fato, um olhar, né, de que descriminaliza as drogas no Brasil, porque a população negra, sobretudo, né, sendo encarcerada em massa por conta dessas questões. Explicar para as pessoas, às vezes tem um olhar muito equivocado das pessoas sobre isso, né? E você, por estar, né, por ser juiz e ter esse olhar, acho que é importante explicar aqui para as pessoas que nos acompanham. Na verdade, Jamila, o meu trabalho tem sido o de desconstruir o meu próprio lugar de fala, né? Vamos dizer assim. Uhum. Porque o direito ele é um instrumento muito fechado, é um instrumento de poder muito fechado e usado justamente para as pessoas não discutirem o que é opressão. Entendeu? Como se fosse uma arma, as pessoas não entendem, acabam sendo feridas, sendo mortas por essa arma, e ninguém entende por que está morrendo, por que está sendo encarcerado, porque o direito é essa arma que ninguém entende. Uhum. Entendeu? Então, o que eu tento é desconstruir isso, porque todo mundo pode falar sobre direito, todo mundo pode falar sobre injustiça. Eu não gosto nem desse nome jurista, sabe, que tu usou, porque parece que é uma ciência, parece que é um negócio assim, um científico. Não tem nada disso, é tudo um instrumento, uma linguagem, um papo furado mesmo, às vezes, sabe? Às vezes o cara sabe nem que ele está falando, mas as outras pessoas se assustam com aquele linguajar jurídico todo e acham que isso é ciência. Mas, na verdade, não tem nada. É tudo político, encarceramento em massa, com nada de científico.
entendeu? A questão das drogas ela é paradigmática com relação a isso, porque ela mostra que, e foi o que eu pesquisei no meu doutorado, né, que não foi o meu doutorado, apesar de ter sido na Faculdade de Direito, não foi uma pesquisa jurídica, foi uma pesquisa histórica, de que nunca teve uma pesquisa, um estudo científico para proibirem as drogas que foram proibidas, né? Porque tem álcool, tem tabaco que não são proibidas. Nunca foi feito nenhum estudo, foi tudo preconceito, foi tudo racismo, xenofobia, no caso dos chineses nos Estados Unidos, dos mexicanos, foi tudo político e econômico, entendeu? Nunca teve nada de jurídico. Aí o jurista ele tende a reproduzir aquilo, quando ele vê a lei, ele não discute de onde vem a lei, ele não discute a história da lei, ele não discute o preconceito que está por trás da lei. Por isso que é um instrumento muito forte o direito, um instrumento de repressão, inclusive de perpetuação do racismo e de ampliação do racismo, porque com relação às drogas, o que acontece? Você cria um instrumento de poder para o Estado abstrato, porque qualquer um pode ser acusado de ter droga ali na esquina. Imagina, você amplia o poder da polícia, o poder repressivo do Estado, a ponto dele poder te parar em qualquer esquina, dele poder olhar a minha cueca, a tua roupa íntima, sabe? Isso que tem acontecido, o que a gente tem visto? Tem sido mais na casa de pobres. Por isso que o encarceramento em massa é um encarceramento negro. Por quê? Porque ampliando o poder, tornando o poder de forma abstrata, o poder da polícia, o poder do Estado em razão da política de drogas, o preconceito ele se dilui nisso aí, entendeu? Quer dizer, o policial ele pode agir como ele quer na esquina, ele pode agir como ele quer naquela praça, ele pode agir como ele quer na periferia, e aí a gente já sabe o que acontece. Né? E quais têm sido os desafios aí no Estado, né, no Amazonas, onde é a sua atuação? Olha, a minha atuação, na verdade, eu sou um juiz que as pessoas pouco entendem também. É um outro local de fala que ninguém quer, né? Que são dos presos, dos encarcerados. Quer dizer, é um juiz que foi criado, que é o juiz da execução penal, que foi criado para zelar pelo direito dos presos. Quer dizer, nós temos um juiz que julga, né? Aí esse juiz que julga, ele ouve as testemunhas, dá a sentença, condena a pessoa. Depois que a pessoa é condenada, que tem aquela pena ela fica no lugar do crime e tem que ter um juiz para acompanhar aquela pena, que vai dizer quando ele vai ser solto, quando ele vai ter liberdade, quando ele vai ter livramento condicional. E esse juiz é o juiz da execução penal, que é o cargo que eu exerço, entendeu? Então, por isso que meu trabalho triplicou, porque como eu sou o juiz que lido com os condenados, que estão 10, 15, vão ficar 20, 30 anos na prisão, muitos estão nesse grupo de risco, né, chamado grupo de risco do Covid, e aí, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem que reanalisar a prisão deles para poder conceder prisão domiciliar, o que for, se tiver realmente... Porque nesse contexto de pandemia, né, você começou a falar disso, fico imaginando os desafios, né? Você falou que está cansado, está trabalhando mais, sobretudo nesse contexto agora, né, do Covid-19. Porque a liberdade, na verdade, é a maior esperança de quem está preso, né? Então, quando ele vê uma situação dessa, até hérnia de disco, que não é grupo de risco, foi pedido, um monte de coisa. Então, eu tenho que analisar o laudo médico, essas coisas, então triplica isso. Mas, na verdade, eu estou aplicando. A maior parte do judiciário brasileiro não está aplicando isso que eu tenho visto, né? Pelos jornais e tudo. Mas aqui no Amazonas eu garanto que está sendo aplicado, pelo menos na execução penal. E, Valor, você podia explicar um pouco para as pessoas sobre o abolicionismo penal, que às vezes tem também, é um outro tema que às vezes gera bastante dúvidas, e acho que seria importante, né, a sua fala. Djamila, o abolicionismo penal, na criminologia, ele tem como precursores, eu estou até com um livro aqui do lado de um abolicionista, o Luke Huisman. Ele é um holandês. Inclusive, a última vez que a gente se encontrou foi lá em Amsterdã. Sim. Ele é um holandês. E você vê,
a gente está sempre falando assim, não, a prisão da Holanda, a prisão da Dinamarca, a prisão não sei o quê, que podia ser a prisão assim assada. Mas os maiores abolicionistas, que são as pessoas que lutam contra a existência da prisão, são esse pessoal dos países nórdicos, da Holanda e tal, não sei o quê. Para você ter uma ideia de como a gente está longe de pensar em abolicionismo. A nossa prisão, ela é totalmente... Ela não cumpre nem a lei dela. Nem a lei dela. Nós temos uma lei no Brasil que diz como é para ser a prisão. Nós temos uma Constituição que diz como é para ser uma prisão. Nem a lei dela, quer dizer, se a gente conseguisse fazer uma prisão como era para ser a prisão da lei, já era um grande avanço. Quer dizer, a gente está muito longe de discutir abolicionismo no Brasil, porque a gente não tem nem a prisão que a lei prevê, só para você ter uma ideia. Porque Holanda, Dinamarca, esse pessoal tudo tem uma prisão correta, de acordo com a lei, e mesmo assim eles sabem que a prisão não tem efeito nenhum positivo, nem na sociedade, nem naquela pessoa que está presa. E eles lutam pelo abolicionismo. Por isso que eu digo que, para quem está no Brasil e quer fazer alguma coisa pelo sistema penitenciário, tem que defender a descriminalização das drogas, que é a regulamentação, tá, do comércio, que descriminalização não é liberação, porque liberação já está liberado, né, tá, e todo mundo compra do jeito que quer. Descriminalização é regulamentação das drogas. Quando a gente regulamentar as drogas e deixar de ser crime isso, além de diminuir a quantidade de... O financiamento mesmo do que é considerado crime organizado, e não estou dizendo crime organizado da periferia não, porque isso aí não é, eles chamam de crime organizado porque isso é ideológico, né? Crime organizado está de helicóptero, está de jatinho, cheio de cocaína, quer dizer, a gente quebra esse financiamento, a gente quebra esse mercado lucrativo deles, e ao mesmo tempo vai ter mais dinheiro para a educação, vai ter mais dinheiro, inclusive para a educação com relação ao uso das drogas. Quer dizer, então só para você ter uma ideia, a maconha, a cannabis, que é uma planta, ainda é a droga que mais encarcera no Brasil, só para você ter uma ideia. Quer dizer, se a gente começa a trabalhar a descriminalização da cannabis, a gente já diminui pelo menos 20% da população carcerária, que é uma população ilegal, porque está em penitenciárias superlotadas, né, e abandonadas a um caos da administração pelos próprios presos, né? Quer dizer, não tem administração, são os presos que administram lá dentro. Uhum. Então eu acho que o abolicionismo é uma corrente da criminologia que fala do cárcere, fala do fim do cárcere, mas é uma corrente de uma criminologia mundial, de pessoas que falam da Europa, de uma prisão que funciona perfeitamente. Do nosso ponto de vista, cumprir a lei e descriminalizar pelo menos a cannabis já é um grande caminho. E sobre a questão da regulamentação das drogas, né, eu li algumas pessoas falando da importância também de não ser como em algumas experiências em alguns países, que acaba ficando também na mão de grandes empresários. Como é que você acha a importância também de ser feita, né, essa regulamentação? Porque a Juliana Borges, por exemplo, diz que também tinha que dar anistia para as pessoas que estão presas por conta disso. E em alguns países acaba ficando, mais uma vez, um mercado lucrativo na mão de empresários, né? Isso aconteceu em Nova York. Nova York demorou muito tempo para descriminalizar a maconha, porque existia um movimento negro muito organizado que queria tipo um ressarcimento, tipo uma recompensa por isso que você está falando aí, entendeu? Porque acaba que é um mercado lá da periferia. Só que esse pessoal está morrendo, entendeu, Djamila? Então, óbvio que tem que ter uma discussão, mas se a gente pudesse falar em democracia, se a gente pudesse falar em diálogo, se a gente pudesse falar em um país que a gente pode discutir isso, eu não vejo caminho para isso, eu não vejo. Agora seria o ideal. Uhum. Agora, Nova York, por exemplo, atrasou 10 anos, esse debate atrasou 10 anos a descriminalização, enquanto isso, carceramento negro, morte, violência na periferia, e enquanto estava esperando esse negócio, ressarcimento que acabou não saindo da forma como eles queriam. Quer dizer, infelizmente, a mercadoria, o comércio, o dinheiro tem falado mais alto, mas mesmo que a gente pense assim, não, mas tem pessoas que vão perder com esse comércio passando para o mercado lucrativo. Tem duas coisas. Primeiro que a cannabis qualquer um pode plantar. Qualquer um pode plantar. Você não precisa ficar sujeito ao tabaco, como o tabaco, por exemplo, que
é comercializado e tal, não sei o que, a cerveja e tal, que é muito caro para você fabricar uma cerveja. Mas a maconha não, a cannabis não. Você planta no quintal, ela vai nascer, você colhe e fuma. Quer dizer, então, é diferente desses outros produtos, né? Tem essa vantagem. E segundo, que você evita que pessoas morram. Né? Porque tem gente indo. O rapaz no Rio de Janeiro, semana passada, 16 anos em casa, levou um monte de tiro. Aquela criança de 9 anos, um monte de tiro, aquele senhor, todos negros, metralhados, mortos, entendeu? A conta, mesmo que eu acho que mesmo que fosse industrial a coisa, já seria um avanço, sabe? Óbvio que a gente tem que discutir isso, mas tem que discutir dentro disso, olha, vamos descriminalizar. Isso aqui tem que ser o primeiro. É incrível. Eu li muito sobre você, né? Você sabe que eu sou grande admiradora e vi que você acompanha já a sua trajetória há algum tempo, essa sua experiência, né, na mediação, né, de conflitos dentro dos presídios. Você podia contar para a gente um pouco sobre isso? Vai dizer que a admiração é recíproca, né? Você sabe. Bem, a questão dos presídios é o seguinte. Inclusive, a última rebelião, os presos me chamaram lá, mas eu não fui. Teve uma onda de assassinatos, né? Numa rebelião em Manaus, né? Muito. Mas ficou famosa essa rebelião dos assassinatos porque primeiro que foi uma rixa entre duas facções. E segundo que em razão da rixa, muitos presos morreram. E eu estou fazendo uma pesquisa agora, que é a minha pesquisa do pós-doutorado, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre essa rebelião, e estou descobrindo que muitos desses presos morreram mortos pelos policiais, e os policiais botaram na conta dos presos. Quer dizer, então ninguém sabe realmente se é o preso que está se matando ou se é a polícia que está matando e está colocando na conta dos presos que estão se matando, entendeu? Quer dizer, então, não dá para saber direito. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. Agora, o que acontece da minha entrada na penitenciária, do meu diálogo com os presos, é justamente por causa disso. Eu tento ser sincero. Tudo isso que eu falo aqui para você, que eu falo para todo mundo, eu falo para eles, olha, a lei diz isso aqui, cara. Se a lei diz isso aqui e tu tem esse tempo aqui, eu vou fazer isso que a lei manda. Tá vendo? Eu olho no rosto dele, olho no olho dele, falo isso e eles entendem. Se tem uma coisa no sistema penitenciário que não cabe, é a mentira. É a mentira. Porque se tem uma coisa que uma pessoa encarcerada, que machuca uma pessoa encarcerada, é a mentira. Porque uma mentira para a gente que está solto parece uma coisa qualquer. Eu minto aqui, eu minto ali. Não sei o que. Para ele, aquela mentira fica reverberando. Isso parece um eco. Quando tu volta na penitenciária, aquela mentira é um monstro. Então, se você é sempre sincero com a pessoa presa, sempre sincero, olha no olho dela e diz dá ou não dá, você sempre vai ser respeitado. Fora que nunca fui na penitenciária com policial, com escolta, sempre vou lá, entro, sento, falo. As reivindicações dos presos, mesmo quando não tem rebelião nenhuma, eu junto com a direção da penitenciária e tento discutir as reivindicações. Só que prisão ela é violência pura e simples. Ela é uma violência. Você está tirando a liberdade do cidadão. Ela é uma violência. Aí você coloca lá as pessoas que já têm a violência como uma única forma de comunicação, porque a violência também é comunicação. Né? Então você quer colocar a culpa no preso, mas você vê apenado, condenado, que passa 10, 15 anos na penitenciária e sai analfabeto. Sabe? Sai analfabeto de ler e escrever, porque alfabetizado de outros crimes ele já foi há muito tempo. Né? Está sendo alfabetizado de outros crimes lá dentro. Quer dizer, é um descaso que só é pior para a sociedade. Que vai agravar a situação da própria criminalidade. Quer dizer, a prisão ela aumenta a criminalidade da sociedade. A sociedade não percebe. Porque vive num molho, num caldo de ódio, num caldo de vingança, num caldo de rancor, né? Que acaba que o sistema penitenciário é só mais um desse caldo, mais um ingrediente. Perfeito, Luiz. Você também, eu li uma entrevista sua, né? Você fazendo uma crítica, né? Daqueles que declaram que a Operação Lava Jato, né, está diminuindo as garantias dos acusados no Brasil. Você podia falar um pouco sobre isso, dessa sua crítica a isso? Eu ganhei até uma representação no CNJ por causa dessa crítica. Por isso que eu perguntei.
Mas é o seguinte, olha, eu acho que a própria Lava Jato, não só a Lava Jato, tudo que as pessoas dizem, falam de arbitrariedade, de arbítrio por parte do judiciário, é culpa da guerra às drogas, tu sabia? Porque foram as guerras às drogas que foi a guerra às drogas que começou a permitir algumas condutas do judiciário para auxiliar a polícia. O judiciário, quando começa a guerra às drogas, ele começa praticamente a virar um parceiro da polícia. Hoje você pergunta do juiz o que ele faz, ele acha que ele é agente de segurança pública. Não é mais juiz. Você vê nós temos vara no Brasil, vara de combate. Como é que pode ser uma vara de combate? Você já ouviu falar vara de combate ao crime organizado? Ninguém se pergunta do absurdo que é isso. Como é que pode ser uma vara que era para ser de justiça? Vara de combate. Como é que o juiz pode ser juiz de combate? Quer dizer, aí não interessa se é crime organizado, se é violência doméstica, se é drogas, não interessa. Uma vara não pode ser de combate. O cara é juiz, ele não é Batman. Pois é. Né? Então, quer dizer, tudo isso nasce com a guerra às drogas, nasce com o juiz vendo que não tinha nenhuma testemunha contra aquele cara acusado de traficante, autorizando que as testemunhas fossem só os policiais que prenderam ele. Isso é na história do judiciário. Há 20, 30 anos atrás, se um policial chegasse aqui, está aqui esse cara preso, o juiz ia dizer, cadê a testemunha? Hoje não, se o policial chega o cara preso, está aqui o cara preso, tudo bem, depois do depoimento aqui que tu vai ser testemunha. O policial é testemunha. Tudo isso foi autorizado pela guerra às drogas. Quer dizer, invasão de domicílio autorizado pela guerra às drogas, quer dizer, ausência de fundamentação, tudo isso começa com a guerra às drogas. Então acaba que a Lava Jato é só um produto de anos e anos em que o judiciário acaba minimizando, então relativizando um monte de garantias que estão na Constituição. A própria invasão de domicílio, sabe? Invasão de domicílio, que é uma das garantias mais... a privacidade, a inviolabilidade do domicílio, hoje em dia ela é relativizada. Quer dizer, o policial diz que tem droga na casa da pessoa, normalmente pobre, né? Porque se tiver dinheiro ele não vai fazer isso. Diz que tem droga na casa da pessoa, invade a casa da pessoa. Se não tiver droga, e a pessoa disser assim, olha, abuso de autoridade, se é abuso de autoridade, vai ter droga lá dentro. Quer dizer, então quer dizer, você amplia o arbítrio da polícia e o judiciário, nessa parceria, querendo ser de combate, acaba sendo mais um violador das garantias, que ele era para ser um guardião, acaba sendo um violador. Perfeito. Eu sei que você é fera aí no assunto, que eu vou te perguntar, que eu acho que é bem interessante para as pessoas conhecerem, quem não conhece, a questão da proibição das bebidas nos Estados Unidos no começo do século. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Sei que você é fera no tema. Eu estudei a questão da... Como? Você é fera nesse tema. Acho que seria nada, que brindar a gente um pouco. Eu estudei a proibição do álcool porque eu estava estudando a história da proibição. Né? Então, na década de 20, nos Estados Unidos, eles resolveram também proibir o álcool. E a proibição do álcool, ela é um exemplo de que a proibição não serve para nada. Criaram-se o crack do álcool. Tinha um crack do álcool. Por quê? Porque como eles não queriam que as pessoas bebessem, o álcool continuou sendo produzido para a indústria e tal, não sei o quê, eles misturavam o álcool com gasolina e as pessoas bebiam o álcool com gasolina. Então tinha uma espécie de crack do álcool. O cara bebia aquele álcool porque ele encontrava o álcool com gasolina, não interessava, ele bebia. Chegou álcool numa tribo aqui no Amazonas, para os índios, não explicaram nada, os índios beberam o álcool todo, porque era para o negócio do Covid, os índios beberam o álcool todo, teve mortes que porque você não explicava. Quer dizer, então, o alcoolismo é um problema muito sério. Então esse álcool misturado com gasolina, eles bebiam, tinha um crack. Tinha uma coisa que todo mundo sabe, criou-se o crime organizado, né, do álcool. Quer dizer, Al Capone, tão famoso como gangster, era um traficante de uísque. Quer dizer, coisas que as pessoas não fazem reflexão. Criou-se o tráfico. A droga, ela aumentou a potência. Ninguém bebia mais chopp. Já pensou um traficante de chopp? Não existe traficante. Olha, eu tenho 2 chopps aqui, você vai querer comprar um chopp? Não existe traficante de chopp. Quer dizer, você aumenta a potência do álcool quando você proíbe. Então as pessoas, para traficar, levavam uma ampola num grau altíssimo de
potência de álcool, né, para poder traficar, né? Além de tudo, além de não ter diminuído o consumo do álcool durante toda a proibição do álcool, muito pelo contrário, aumentou e piorou o consumo porque começou a se consumir álcool sujo, né? Além disso tudo, além da proibição não ter dado certo, desmoralizou a própria polícia. Sabe o que acontecia? Quando a polícia chegava nos alambiques para fazer blitz, ela jogava aquele álcool todinho na sarjeta. Jogava na sarjeta, para jogar. Não dá para incinerar álcool, né? Quer dizer, jogava o álcool todo na sarjeta. Aí o bairro inteiro ia para a esquina, ficava com caneca, balde, esperando aquele álcool descer para poder coletar o álcool que a polícia estava jogando fora. Quer dizer, a polícia ia embora do bairro, no outro dia tinha uma festa, porque a polícia tinha distribuído álcool para todo mundo, o álcool que era dos traficantes. Quer dizer, desmoralizando a própria atividade da polícia. Isso aconteceu com a maconha no Brasil, sabia? Aconteceu com a maconha no Brasil na década de 80, com um barco, foi interceptado um barco norte-americano no litoral de São Paulo, que estava com várias latas de maconha, foi chamado Verão da Lata, não sei se tu lembra, na década de 80, 87, 88, é muito nova, mas foi considerado o Verão da Lata. Os traficantes jogaram as latas de maconha no mar, e aí o pessoal ia para a praia já de binóculo para ver se conseguia achar uma lata. Teve pescador que jogou a rede para pegar um peixe, pescou uma lata e mudou de peixe, foi vender outro peixe. Quer dizer, desmoralizando totalmente a atividade da polícia, entendeu? Quem foi preso desse barco? Ninguém foi preso desse barco, era um barco americano, os americanos foram todos embora, foi preso só o cozinheiro que estava com baseado no bolso. Cozinheiro do barco. Quer dizer, é uma política ridícula de proibição. A política da proibição é uma política ridícula. E que faz também com que a gente fume maconha, essa questão do álcool, né, de misturar essas substâncias. Com a maconha acontece a mesma coisa, né, de misturar maconha com várias outras substâncias, né? Não, tem no YouTube, no YouTube tem um vídeo de um dos donos da patente da cannabis nos Estados Unidos, de um produtor de cannabis nos Estados Unidos, que deram um prensado de maconha brasileira para ele ver. Quer ver? Procura no YouTube. Aí ele começa a olhar, vocês fumam isso aqui no Brasil? Essa porcaria. Tem lá no YouTube o vídeo dele. Praticamente ele diz assim, só aqui não tem que prender porque é traficante, não tem que prender porque vende essa porcaria. Se tivesse vigilância sanitária, a pessoa estava preso. Pois é. Querido, muito obrigada. Ser uma aula aqui, a galera, quase 1000 pessoas assistindo a gente, a galera aqui gostando bastante, agradeço muito. E queria que você fizesse suas considerações finais e falasse desse desafio agora, né? Sobretudo nesse momento que a gente está, né? De governo Bolsonaro, de todas as atrocidades que a gente está vendo aqui todos os dias acontecer nesse país. Qual que é a sua visão, assim? Dá para não tem perspectiva, né, nesse momento, né? E acho que você podia também falar um pouco antes de terminar do seu livro, né? Falar de Brasil, Bolsonaro e do seu livro. É resistência, né, Djamila? O negócio é resistência. O meu livro é esse aqui, O Direito Penal da Guerra às Drogas. Tá? Consegue comprar online. Esse aqui é um símbolozinho porque ele foi finalista do Prêmio Jabuti. Uau. E compra online. E dizer que está difícil. A questão é resistir, estudar, né? As pessoas têm que ter conhecimento. Eu acho que com a ignorância é só mesmo muito conhecimento, né? Conhecimento e resistência nesses tempos, né? Aproveitar para fazer uma propaganda do livro da sua própria coleção, que eu adoro, tá? Encarceramento em Massa. Juliana Borges. Tá bom. Diz algumas coisas que eu já digo aqui no Direito Penal da Guerra às Drogas, principalmente a questão da análise da Michelle Alexander, do The New Jim Crow nos Estados Unidos. É interessante isso. E para quando vai? E o pós-doc? Para quando? Olha, a minha licença que eu tinha para fazer o pós-doc acabou, mas meu trabalho ainda não terminei de escrever. Então, mas eu tenho até o meio do ano que vem. Estamos ansiosas aí para ler o resultado dessa sua pesquisa. Obrigada, querido. Então, gente, eu já te falei o que é, né? Sobre a questão, você está falando das rebeliões, né? Em Manaus, não? Não foi isso? Eu
morreram 64 presos na rebelião, vou fazer 64 biografias de cada preso que morreu na rebelião. Que incrível. Vou ser biografias das vidas dos presos que morreram na rebelião. Humanizando, né? As pessoas. Exatamente. Fundamental, querido. Pô, muito obrigada. Vamos fazer outras lives? Eu gostei desse feat. Acho que a gente tem que fazer mais. Estou aqui, você que manda, você que é a rainha. Vamos fazer outras. Eu vou colocar, gente, nas histórias, depois, nas minhas histórias, o livro do Valois. Coloco o link lá para quem quiser comprar. Depois eu vou divulgar. A gente vai salvar essa live. Para quem está preocupado, a gente vai salvá-la, porque é uma grande aula aqui para a gente. E agora a gente vai conversar com a Tainá Yared, da Rede Feminista de Juristas, sobre o aumento dos casos de violência doméstica nessa época de pandemia. Beijo, querida, é uma honra. Sou muito admiradora do seu trabalho. E quero fazer mais feats com você, porque gostei, já quero mais. Obrigada mesmo. Você faz toda a diferença aqui no Brasil. Você é um cara fenomenal. É um juiz que é defensor de direitos humanos e que faz um trabalho fundamental, que é contra esse tecnicismo do direito. Isso é um exemplo, eu acho. Todo mundo que está aí querendo ser juiz, gente, é esse cara aqui que vocês têm que seguir. É esse tipo de exemplo que vocês têm que seguir, porque ele realmente faz toda a diferença. Tá bom, obrigado. Beijo, querido. Tamo junto. Tamo junto. Beijo.